Estamos aqui com a doutora Zélia Correia, professora da Universidade de Cincinnati, para conversar sobre os avanços da oncologia ocular. Zélia, nós poderíamos começar você me dando alguns exemplos de quando um oftalmologista deve suspeitar de que talvez haja um tumor ocular? Perfeito, Wallace, é um prazer estar aqui. Existem exatamente 3 situações que são muito importantes para nós oftalmologistas suspeitarmos de tumores oculares. Primeiro vamos falar dos adultos. Então, adultos geralmente com mais de 50 anos, muitas vezes com antecedente europeu, e você vai ver no fundo de olho uma lesão castanha, marrom ou até uma coloração meio dourada e que vai ter um aspecto assim cupuliforme, às vezes até num formato de cogumelo, e vai estar acompanhado geralmente por um descolamento seroso da retina. Então, esses pacientes provavelmente vão ter um melanoma primário da coroide e devem ser encaminhados para o retinólogo, para um mapeamento de retina detalhado e um ultrassom. E o diagnóstico desses tumores, o quanto mais cedo, abre um leque de possibilidades terapêuticas para a gente. Outra situação em adultos, mas também mais idosos, seria o linfoma primário de retina e vítreo. A gente sabe que esse linfoma ele está relacionado com o linfoma de sistema nervoso central e ele muitas vezes apresenta uma vitreite inespecífica que é tratado inicialmente como uma uveíte e não responde ao tratamento com esteroide. Então, esses casos, mais importante ainda, porque eles estão relacionados com uma mortalidade alta. Aí vamos passar para as crianças. Então, as crianças que têm uma leucocoria devem ser suspeitadas de retinoblastoma. Claro que existe a catarata congênita, existem outras patologias oculares que podem causar uma leucocoria, mas um exame sob sedação com a pupila dilatada deve dar indícios suficientes para a gente saber e diferenciar dessas outras doenças. Então, também, ou encaminhar a criança ou verificar qual vai ser o tratamento mais adequado. Bom, então a leucocoria continua sendo uma indicação muito importante de pesquisa a mais, né? Sim. Ficar atento para os linfócitos. Você falou de novo desse linfoma, por que você está dando mais atenção ao linfoma agora? Porque, por mais incrível que pareça, a gente está vendo um aumento na incidência do linfoma primário de retina e vítreo e o linfoma uveal também. Então, hoje a gente sabe que são 2 entidades diferentes. O linfoma uveal ele acontece em pacientes um pouco mais jovens, ali nos seus 40, 50 anos, e são lesões que parecem quase como uma coroidite. Já o linfoma de retina e vítreo, ele é mais difícil de diagnosticar exatamente pela apresentação com a vitreite. Existem algumas pessoas que acham que essa incidência está aumentando porque a nossa população está ficando mais velha. Mas existe uma outra corrente de pensamento que acha que o ambiente, poluentes químicos, etc., podem estar causando, vamos dizer, um desequilíbrio na parte imunológica do paciente e aí, então, tendo esse tipo de tumor. Zélia, nós temos aquele conceito de, tudo bem, nós fizemos o diagnóstico, mas no que isso vai ajudar? Então, a minha pergunta para você é o seguinte, existem evoluções nos tratamentos para essas doenças? Absolutamente, existem muitas evoluções. No tratamento do melanoma, claro, a gente está fazendo muita radioterapia, placas, radioterapia externa e a radiocirurgia com a Gamma Knife, né, que está disponível no Brasil. E mais importante, agora a gente está começando a olhar a genética dos melanomas para a gente poder diferenciar aqueles pacientes que têm risco de metástase e aqueles que não têm. Indo para frente com os retinoblastomas, a gente iniciou fazendo quimioterapia endovenosa nos anos 90 e hoje nós temos disponível quimioterapia intraarterial que entrega a dose da droga cerca de 5 a 10% a quantidade que a gente injetava na veia e vai diretamente para o olho com muito menos efeito colateral sistêmico. Isso é incrível, especialmente em crianças que já têm outras doenças, têm baixo peso, têm problemas de desenvolvimento, porque, de novo, minimiza aquele efeito sistêmico. Também para crianças com retinoblastoma que têm sementes vítreas que são residuais após todos os tratamentos, a gente está começando a fazer também quimioterapia intravítrea.
que é um assunto um pouco mais delicado, mas só para os nossos ouvintes saberem que está aí. E para o linfoma de retina e vítreo, fazer uma vitrectomia diagnóstica seguida pela quimioterapia intravítrea com metotrexate, sequencial com um protocolo de carga, e depois a gente começa gradativamente a espaçar as injeções e realmente com efeitos muito bons. E aí a última pergunta para você. O que a gente pode esperar para o futuro? A genética vai nos ajudar? Muito, muito. Eu acho que a fronteira da medicina e a medicina personalizada está batendo na nossa porta. E eu acho que na oncologia, principalmente, me deixa muito feliz que eu esteja participando desse momento da oncologia ocular. Tanta gente maravilhosa veio antes da gente e às vezes não tem essa oportunidade. Então o que a gente está olhando agora são testes prognósticos e a possibilidade de infectar então adenovírus e poder colocar dentro do olho certas partes do código genético que vão consertar então defeitos, deleções, mutações, etc. Claro que isso ainda não vai acontecer na próxima década, mas definitivamente uma coisa que a gente já está começando a ver em modelos animais e, de novo, uma razão para a gente ficar muito animado e muito positivo para o futuro. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui hoje. Imagina, eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram isso. Muito obrigada. Prazer é meu.